O Evangelho de hoje nos oferece lições vitais para as nossas vidas. É a cena da multiplicação dos pães e dos peixes. E essa cena revela a capacidade divina de transformar a escassez em abundância, ensinando-nos a confiar na provisão de Deus, mesmo em tempos difíceis. E a ação de Jesus também, que dá graças antes de distribuir o alimento, destaca a importância de reconhecer, de agradecer pelas bênçãos recebidas, promovendo um espírito de gratidão. A generosidade também de Jesus que queremos acompanhar neste Evangelho nos inspira a compartilhar nossos recursos com os outros, a viver com um coração solidário. Além disso, também, a tentativa da multidão de fazer de Jesus um rei evidencia a necessidade de alinhar nossas expectativas com a vontade divina, em vez de tentar moldar Deus aos nossos desejos. Então abramos o nosso coração hoje com muita alegria e fé para receber essas lições, para então sermos transformados e renovados pela graça de Deus. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para este domingo, dia 28 de julho de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo é o 6, versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, este lindo Evangelho de hoje nos mostra a cena da multiplicação dos pães e peixes, um dos milagres mais impactantes registrados no Evangelho de João. E este milagre não é apenas um ato de generosidade divina, mas um profundo ensinamento sobre a provisão de Deus
e também o papel que cada um de nós desempenha na construção do reino dos céus. E este trecho, queridos, ocorre logo após a realização de muitos sinais e curas por Jesus, o que atrai uma grande multidão que o segue. A Páscoa judaica estava próxima, o que adiciona então um contexto de expectativa, de esperança. Claro, Jesus, vendo a necessidade das pessoas, propõe então um teste a Filipe, perguntando onde poderiam comprar pão para alimentar a todos. E Filipe responde com um sentimento de desespero diante da grande quantidade de pessoas. Mas André, outro discípulo, aponta para um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. E esse cenário, queridos, de escassez e necessidade, então é transformado por Jesus em um ato de abundância. Ele toma os pães e os peixes, dá graças e distribui a todos até que todos estejam satisfeitos, sobrando ainda 12 cestos de pedaços. E a reação da multidão é reconhecer Jesus como profeta prometido. Mas então Jesus se retira ao perceber que querem proclamar o rei. E o evangelho de hoje, queridos, é carregado de significados profundos e merece uma profunda reflexão. Primeiramente, este milagre revela a identidade de Jesus como verdadeiro provedor e também como a manifestação do poder divino acontece. A multiplicação dos pães e peixes não é apenas um ato de suprimento físico, mas um sinal da abundância espiritual que Jesus traz para a humanidade. E o milagre destaca também o contraste entre a limitação humana e a abundância divina. Isso porque Filipe e André demonstram a impossibilidade humana de resolver a situação com seus próprios recursos. E a resposta de Jesus ensina que, mesmo em situações de escassez, Deus é capaz de suprir nossas necessidades de maneira surpreendente e abundante. Isso nos lembra que muitas vezes também nossas limitações são oportunidades para a manifestação do poder de Deus. Jesus também, queridos, dá graças antes de distribuir o pão e os peixes. E esse gesto de agradecimento nos ensina a importância de reconhecer, de agradecer a Deus pelas bênçãos antes de partilhá-las com os outros. E a gratidão é um sinal de fé e de confiança na provisão divina. E o ato de Jesus em fazer com que todos se sentem e sejam alimentados revela a importância da organização e da ordem na comunidade. A generosidade de Jesus é um exemplo de como devemos cuidar uns dos outros e também distribuir nossos recursos de maneira equitativa, refletindo a solidariedade, a responsabilidade social que ele nos ensina. Agora, queridos, muitas vezes enfrentamos tantas dificuldades que parecem insuperáveis, não é mesmo? São tantos problemas. Só que as lições de hoje, da multiplicação dos pães e peixes, nos ensina a entregar nossas preocupações a Deus e confiar que Ele pode transformar situações de escassez em abundância. E são chamados para sermos pacientes, confiantes na providência divina, sabendo que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está agindo em nosso favor. Em nosso dia a dia é fundamental também manter um espírito de gratidão, reconhecendo as pequenas, as grandes bênçãos que recebemos. O gesto de Jesus de dar graças antes da multiplicação dos pães é um exemplo claro de como a gratidão deve ser um princípio central em nossas vidas. Isso porque, queridos, ao reconhecer e agradecer pelo que temos, abrimos espaço para que Deus multiplique e abençoe ainda mais nossas vidas. Jesus também nos mostra que devemos ser solidários. Em um mundo onde as desigualdades são evidentes, a lição de compartilhar o pouco que temos pode ter um impacto significativo. Então devemos buscar maneiras de ajudar os necessitados, distribuindo também nossos recursos, o nosso tempo, para apoiar aqueles que estão em dificuldades. A generosidade é um reflexo
do amor de Deus e também deve ser uma marca de nossa vida cristã. A relação também da multidão em querer fazer de Jesus um rei revela a tendência humana de tentar manipular ou até mesmo adaptar Deus às nossas próprias expectativas e desejos. Jesus então se retira para evitar ser colocado em uma posição de poder que não corresponde à sua missão divina. Então devemos estar atentos para não tentar moldar Deus conforme nossas conveniências e expectativas, mas sim buscar compreender e seguir sua vontade para nós. Então, queridos, o milagre da multiplicação dos pães e peixes é mais do que um ato de suprimento físico. É um convite a experimentar a abundância divina em nossas vidas, a agir com fé, gratidão, solidariedade. Somos chamados a confiar em Deus em meio às nossas limitações e também agradecer por suas bênçãos e viver com um espírito de generosidade. E possamos então, assim como os discípulos e a multidão, reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas, a abundância que Ele oferece, que a nossa fé nos permita ver além das nossas dificuldades e então confiar na providência divina, confiando e permitindo que a generosidade e a solidariedade se tornem princípios fundamentais em nossas vidas. E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor Jesus, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Por isso, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu infinito amor e pela tua generosidade que se revela em cada ato de bondade. E ao contemplarmos hoje o milagre da multiplicação dos pães e peixes, reconhecemos a tua capacidade de transformar a escassez em abundância e a nossa pequenez em um meio de bênçãos para muitos. Mas ajuda-nos, Senhor, a confiar na tua provisão divina, mesmo quando nossas dificuldades parecem insuperáveis. Dá-nos a graça de sermos gratos por todas as bênçãos que recebemos, e que nunca nos falte um coração generoso para partilhar com aqueles que estão em necessidade. Ensina-nos, Senhor, a viver com o espírito de solidariedade, de responsabilidade, refletindo sempre a tua misericórdia em nossas ações diárias. E possamos sempre lembrar que, assim como o teu milagre alimentou a multidão, tu também és capaz de suprir nossas necessidades e transformar nossas vidas. Protege-nos da tentação de querer te moldar segundo nossas próprias expectativas e ajuda-nos a seguir teu exemplo de humildade e serviço. E que a nossa fé em ti, Senhor, nos conduza a viver com esperança e confiança em teu amor inabalável. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até esse momento. É uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, o like e se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito. Assim você não perderá nenhum conteúdo postado aqui no canal. São 3 novos vídeos todos os dias. E também faça a sua parte, você é um importantíssimo evangelizador. Compartilhe a palavra de Deus. Faça esse evangelho chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.